Perguntas e respostas sobre traqueamento. Então, nesse vídeo, eu vou responder algumas das perguntas que eu tenho nos comentários aqui dos vídeos de tutorial aqui no YouTube, certo? Então, no meu canal eu tenho alguns conteúdos sobre traqueamento avançado, GTM, Google Analytics 4, correspondência avançada, e esses conteúdos geram diversas, inúmeras perguntas, certo? Então esse vídeo é um pouco diferente, ele não é um tutorial, mas é um momento em que a gente vai falar sobre algumas boas práticas, falar o que fazer, falar o que não fazer, tá? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Bork e eu trabalho com traqueamento avançado no mercado digital há mais de 3 anos, beleza? Então aqui no canal eu compartilho alguns conteúdos, tutoriais principalmente, sobre como fazer implementações que melhoram os resultados aí de forma geral das nossas campanhas de tráfego pago, certo? Então, bora pro vídeo. Eu peguei aqui alguns dos principais comentários que eu tenho nos vídeos, certo? E selecionei alguns nesse primeiro momento e a gente vai batendo um papo sobre isso, tá? O primeiro deles é um comentário do LVG Agência de 4 meses atrás, certo? Quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui no YouTube, beleza? Ainda vale a pena criar um container do lado da web, tá? E essa é uma pergunta que ela é bem interessante para quem está iniciando nesse ramo, que é quando a gente pensa que a gente vai fazer uma implementação pelo servidor, que a gente pode abandonar as configurações pela web, tá? E isso é algo completamente que não faz sentido, certo? Eu sempre bato muito nas minhas explicações que o container da web é o container principal em termos de configurações, tá? Onde a gente mais mexe, onde a gente mais coloca a mão na massa para encontrar variáveis, formatar variáveis, capturar dados de usuário, selecionar os acionadores, é tudo dentro do container da web, beleza? Então, um exemplo que eu gosto de dar e que a gente fala, o pessoal do traqueamento fala bastante é o container do servidor que vai comunicar com a API, seja para o Google Ads, seja para a API do Meta, seja para o GA4, tá? Ele está completamente isolado, ele está fora de acesso, ele só recebe a informação que a gente envia para ele, tá? Então, bom, vamos pensar sobre um e-commerce, por exemplo, tá? No e-commerce eu preciso prestar muita atenção nos acionadores, por exemplo, de View Item, ADD to Cart, View Cart, Begin Checkout, certo? Esses eventos, eles vão ser enviados para dentro do servidor, mas eles precisam ser enviados nos momentos corretos, tá? Eu não posso, não é que eu não posso, mas não faz sentido eu enviar um evento de Begin Checkout quando o cara está visualizando um produto dentro da minha loja. Não faz sentido a título de análise. Traqueamento serve para que a gente alimente as ferramentas de análise, então a gente tem que alimentar de forma correta, tá? E essa visualização dos acionadores, isso é até algo que eu bati bastante quando a gente estava gravando um módulo completo sobre Nuvem Shop para dentro do meu treinamento de traqueamento avançado, é justamente a questão dos acionadores, tá? No e-commerce esse exemplo é muito legal, porque a gente precisa visualizar de forma correta qual que é o momento certo do evento acontecer, para que a análise faça sentido, tá? Então, qual que é o ponto aqui sobre essa pergunta? Ainda vale a pena criar um container do lado da web? Cara, o container do lado da web é o que vai definir a estrutura do funil, por exemplo, em um e-commerce, certo? Eu vou criar acionadores em cima de informações que eu tenho apenas do lado da web num primeiro momento. Estes acionadores vão definir quando que dispara o View Item, o ADD to Cart, o View Cart, Begin Checkout e assim por diante. Depois que eu fizer essa configuração dentro do container da web, estes eventos vão chegar no servidor no momento correto. Então a configuração já está feita. Ou seja, o container da web é muito importante para isso, tá? E não apenas só para isso. Falando sobre Advanced Matching, tá? A gente tem, por exemplo, captura de dados de usuário de um formulário numa captação de leads, por exemplo, feita dentro do container da web. Os códigos JavaScript que a gente utiliza para fazer a captura do input lá no nosso formulário é um código que é utilizado dentro do container da web, ok? Enfim, para pegar e-mail, telefone, o que quer que seja. O container do servidor recebe tudo na mão, ele passa para frente, ele manda adiante, mas ele recebe tudo prontinho na mão conforme precisa ser, certo? Um outro ponto, dados como parâmetros como user agent, tá? IP address, por exemplo, que são parâmetros do Advanced Matching que a gente deve enviar para dentro do Advanced Matching, que é o agente de usuário, certo? Basicamente, e o IP do visitante, são informações adquiridas através da navegação
pela web. Então, o cliente, o usuário está navegando no teu site e o container da web consegue enxergar esses parâmetros. Então, sim, o container da web é e vai seguir sendo, pelo menos por enquanto, muito importante para as nossas configurações, tá? A gente até poderia hoje em dia fazer uma implementação, digamos assim, 100% pelo servidor, porém o que iria alimentar o servidor seriam as informações que vêm são originadas, digamos assim, são originárias do container da web, beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui. Eu separei elas em links separados aqui. Então essa aqui, ó. Excelente, cara. Uma dúvida. Quando eu instalo o Analytics via GTM, não precisa instalar na plataforma do site também? Caso instalar o Tag Manager na plataforma, pode dar problema? Qual seria o melhor caminho? Instalar somente no GTM? Essa dúvida vale para o Pixel também. Caso seja instalado via GTM, é necessário também colocar na plataforma ou se dá conflito? Enfim, a pergunta já foi respondida aqui, mas é algo que a gente sempre fala, que eu sempre falo. Cara, ou escolhe um método de instalação, tá? Na verdade, assim, tu escolhe um método de instalação ou outro. Essa é a verdade, tá? Por quê? Imagina, vamos pensar, por exemplo, a gente já falou aqui sobre e-commerce, imagina uma nuvem shop. Tu vai lá e coloca o pixel do Facebook para ser disparado por dentro da nuvem shop, e aí tu instala o GTM também e faz um traqueamento por dentro do GTM também. Cara, tu vai duplicar a tua análise, tu vai duplicar os teus eventos de análise, certo? Quando tu tem uma estrutura de traqueamento que está na tua mão pelo GTM, cara, utiliza somente ela. Tá? E isso não quer dizer que tu não pode, em hipótese alguma, por exemplo, numa situação de uma venda direta, fazer um traqueamento pelo GTM na tua página de vendas, tá? Pegar lá dados de usuário, dar uma nota boa no teu page view, 6.5, 6.7, dados de geolocalização, fazer um pré-checkout dentro da tua página de vendas, igual eu tenho no meu próprio produto, por exemplo, tá? Pegar nome, sobrenome, e-mail, telefone, pega dados de usuário de geolocalização também, dispara o Begin Checkout por dentro da tua plataforma pelo teu GTM, e aí, por exemplo, tu pode deixar o evento de compra, caso tu queira, na mão da Hotmart, por exemplo, ou da QIFI, ou da Eduz. Isso é uma possibilidade, mas tu tem que entender muito bem que cada momento, por exemplo, um page view, tá, da página de vendas, cara, se tu vai disparar o page view da página de vendas, dispara por um lugar só. Se tu vai disparar um evento personalizado de uma visualização de vídeo, dispara por um lugar só. Não faz sentido tu implementar isso em duas ferramentas de forma paralela. Não tem porquê. Tu vai ter duplicidade. Imagina que toda visita no teu site vai estar sendo analisada por 2 pontos e os 2 pontos vão estar comunicando para o meta. Tu está recebendo eventos duplicados. Então, ou pela plataforma ou pelo GTM. Em algumas situações, beleza, faz uma implementação 70%, 80% pelo GTM, coloca o pixel de venda dentro da ferramenta de pagamento, do gateway de pagamento. É uma estratégia, existem métodos mais avançados, sim, mas eu estou só exemplificando que é possível fazer uma parcela da estrutura pelo GTM e outra parcela por alguma outra ferramenta de instalação mais direta, digamos assim, tá? Mas tu tem que entender muito bem que tu não pode sobrepor os eventos. Se o purchase está rolando dentro da plataforma, tu não pode disparar o purchase no GTM. Enfim, eles precisam estar, cada um é responsável por uma etapa da jornada. Tem que ter isso muito bem claro, digamos assim, na nossa cabeça. Beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui. Qual que era aqui? Deixa eu lembrar. Top a aula, tudo ficou mais claro. Assisti várias aulas no YouTube, nenhuma me deixou as coisas tão claras como você. Obrigado, irmão. Tamo junto. Parabéns pelo conteúdo. Cadê a pergunta aqui que eu tinha separado? E se eu quiser fazer um evento personalizado para o GA4? Por exemplo, clique no botão. Eu faço através do navegador ou do servidor. Então, cara, a gente tem que pensar o seguinte. A nossa estrutura, tá? Ela é conectada. O servidor não funciona sozinho e o navegador até pode funcionar sozinho se você abandonar o servidor, tá? Isso é uma possibilidade, mas a gente tem que pensar que uma coisa ajuda a outra, tá? Por exemplo, vamos criar um evento aí de clique na minha página de vendas lá, clicou no botão, por exemplo, tá? Eu posso muito bem disparar esse evento para dentro do GA4, que é o que ele quer fazer aqui, só pela web.
Posso fazer isso. Beleza, não tem problema nenhum. Crio uma tag lá do GA4, o evento clicou no botão, tiro o server container URL de dentro da tag do Google, deixo os eventos que eu quero mandar para dentro do servidor com o transporte URL, enfim, um papinho um pouquinho diferente aqui, né? Mas tem que pensar nisso, tá? Isso seria caso eu quisesse mandar esse evento para dentro do GA4 pela web, tá? Então, um exemplo aí, certo? Então, é possível. Tu poderia mandar o click-on no botão apenas pela web para dentro do GA4. Show de bola, pode fazer isso. Ah, mas eu já tenho uma estrutura de server-side rolando. Eu já tenho o meu servidor em pé, já está pronto lá, já está comunicando com o GA4 lá, o acionador de todas as tags já está mandando as informações para o GA4, já está tudo certo. Cara, dispara pelo servidor, cria uma tag do GA4 chamado clicou no botão, confere o acionador de forma correta, faz um filtro lá para o page URL, algum click ID, um click path, por exemplo, que é o caminho, né, para onde o cara está indo, pode ser uma opção, e essa informação, essa tag vai estar mandando informação para dentro do servidor. Vai chegar um evento no teu servidor chamado clique botão, esse evento vai ser redirecionado para dentro do GA4 e vai funcionar da mesma forma. Só não faz pelos dois lados. A única ferramenta que aceita uma comunicação pelos dois lados, pelo menos assim, ferramentas principais, tá? É o Meta, porque o Meta recebe informação pela web, recebe informação pelo servidor e desduplica, porque elas vão ter o mesmo Event ID, por exemplo. Isso é algo que eu ensino bastante aí nas aulas, tá? Então, enfim, GA4 e Google Ads, por exemplo, ou tu comunica pela web ou pelo servidor, e não os dois juntos, certo? Bom, vamos lá, mais uma pergunta. Qual que era mesmo aqui? Ó? Uma dúvida, se eu tenho produtos na Hotmart, eu não preciso do container do servidor e eu não preciso criar os acionadores e as tags para o evento de Initiate e Purchase. Cara, tem dois pontos aqui, tá? QIFI e Hotmart, por exemplo, tá? Eu já tive produtos nas duas plataformas. O que que acontece? Tu não consegue botar o GTM dentro da plataforma, pelo menos até então, tá? O que que acontece? Quando tu vai instalar o pixel do Facebook dentro da Hotmart ou da QIFI, tem a opção, tá, que tu pode selecionar se você quer que ele envie informações de Initiate Checkout também ou não. E isso vai depender da tua estrutura, tá? Vamos pensar que você queira apenas disparar o evento de compra. Então, tu não seleciona a opção de Initiate Checkout lá dentro da Hotmart ou da QIFI, mas aí tu precisa, por exemplo, de um formulário pré-checkout para tu disparar o Begin Checkout por dentro da tua própria estrutura. Aí tu vai precisar do teu servidor, enfim, da tua estrutura, conforme a gente ensina por aí, tá? Mas um ponto aqui é o seguinte, cara. Se tu quer apenas, vamos dizer que tu tem um checkout, tá? E só um checkout. E aí tu vai fazer anúncio direto pro checkout. Cara, a Hotmart e a QIFI, elas aceitam a opção de tu colocar um token, tá? Da API dentro da configuração e ele vai mandar as informações do Purchase, por exemplo, e do Initiate Checkout, caso você escolha, você precisa escolher isso, né? Ele vai mandar para dentro do Meta, sim, beleza? Tu não precisa levantar o teu servidor para fazer a comunicação, porque a própria Hotmart ou a própria QIFI ou a própria Eduz vai utilizar a sua própria estrutura para encaminhar para dentro do seu token, da sua API, a informação de purchase, por exemplo, tá? Então, eu não preciso criar um acionador, respondendo ali o final da pergunta, para o Initiate o Purchase. Cara, tu não precisa se tu tiver com essas tags instaladas dentro da ferramenta, dentro da Hotmart ou da QIFI, porque elas vão disparar de forma automática. Eu vou te dar um exemplo, tá, da minha estrutura aqui. Eu vou trazer a minha página de vendas e você pode notar que eu tenho aqui um formulário pré-checkout, tá? Então, quando você preenche esse formulário aqui, eu disparo um Begin Checkout para o Meta e para o GA4, tá? Com informações de dados de usuário aqui. Ou seja, eu preciso do disparador de Begin Checkout aqui porque eu estou dentro da minha estrutura, certo? Mas eu poderia, por exemplo, deixar o evento de compra, foi o que eu falei na última pergunta, na mão da Hotmart. Então, eu disparo o Begin Checkout aqui, beleza, tá? E na hora que a pessoa compra, a própria Hotmart dispara. Aí tu não precisa criar nenhum acionador. Basta colocar o Pixel ID e o token da API dentro da Hotmart, que ela vai mandar no evento de Purchase, tá? Tua nota não vai ser muito boa, vai ser uns 5 ponto alguma coisa, aí uns 6 no máximo, tá? Que é a configuração que a Hotmart entrega, pelo menos até então.
certo? Não dá para ter uma nota muito boa quando a implementação não, quando o envio é feito diretamente através da própria plataforma, mas, enfim, é uma forma de fazer, beleza? Então, nesse caso, precisa de acionador no Begin Checkout, mas não precisa no Purchase, porque o Purchase está fora da tua estrutura. Vai depender de onde que está a tua estrutura. Se a tua estrutura estiver inteiramente pelo teu GTM aí, enviando o evento de Purchase na página de obrigado ou por webhook, por exemplo, que são situações aí que a gente ensina lá dentro do treinamento, aí tu precisa do teu acionador, enfim. Aí tá dentro da tua estrutura. O que depende da tua estrutura, tu precisa fazer tudo, cara. Tu precisa criar acionador, variável, tudo. O que está na mão da ferramenta, tá? Colocou o ID dentro da ferramenta lá do Pixel. Enfim, basicamente isso aí. Próxima pergunta. Uns elogios aí. Em caso de quem faz venda direta para a página de vendas, você recomendaria colocar um formulário? Então, cara, foi o que a gente acabou de falar. Qual que é o benefício do formulário? Ponto legal aí. Eu mostrei a minha estrutura tem um formulário, tá? No meu caso, a grande maioria de quem converte no formulário acaba comprando, tá? Então, a taxa de conversão do checkout comparado a um produto que não tem formulário é muito mais baixa, certo? Porém, a taxa de conversão do checkout é muito mais alta. Se o cara deixou aqui, o cara já sabe o preço do meu treinamento, já tá aqui. Tá? Ele já deixou nome, sobrenome, e-mail e telefone. Cara, a maioria da galera que preenche isso aqui compra, tá? Tem um ou outro aí que não vai comprar. E aí esses caras eu posso fazer uma abordagem direta. Enfim, é um objetivo legal. Qual que é o ponto legal aqui? O evento de Begin Checkout, cara, o que eu tenho aqui, ó? Vou mostrar para você, por exemplo, início de finalização de compra. Eu tenho um evento de 8.8 de 10 aqui, é um evento bom, tá? Olha aqui, ó, com tudo sendo 100% enviado perfeitinho. Só faltaria aqui, por exemplo, o FBC aqui, porque não tem muito anúncio rolando agora, tá? Só faltaria o FBC para colocar mais ainda uma nota boa aqui. Então, se você tem um formulário e roda muito anúncio para a página de vendas, tá? Para quem não sabe, o FBC, ele representa se você tá rodando anúncios para aquela estrutura ou não. Nesse momento eu não tô. Por isso que o FBC não está sendo enviado junto com os parâmetros, tá? Ele é enviado automaticamente porque ele é um cookie, certo? E se o seu servidor está provisionado dentro do seu domínio, a tag do Meta vai conseguir identificar esse cookie automaticamente, beleza? Então, por exemplo, se eu tivesse rodando anúncios aqui e tivesse 90% de cobertura no FBC, a minha nota estaria mais alta que isso aqui. Mas ela já tá boa para um evento legal aí para mim, que é um evento de Begin Checkout, tá? Então, cara, é recomendado. Qual que é o ponto aqui? Irmão, testa. Faz uma semana de venda, faz um mês, quer fazer um teste AB mais apurado, faz um mês com formulário, outro mês sem formulário. Vê o que está dando mais resultado, vê se o que está chegando de informação, por exemplo, através do formulário está te ajudando a ter mais insights sobre o usuário, sei lá, para tu mandar uma ligação pro cara, mandar uma mensagem personalizada, porque uma porcentagem pequena que preenche formulário e não compra, vai ficar por ali, você pode entrar em contato com eles. Tudo é teste, tá? Mas a título de Advanced Matching de dados de usuário, é muito mais interessante tu ter um formulário para tu capturar os dados desse cara, beleza? Tomar uma aguinha aqui, né? Bora para mais uma pergunta aqui, então, e a última delas, tá? Desse videozinho aqui neste momento, e seria essa do Mentalidade GAF. Gustavo, para quem não captura lead, que sugestão você tem para conseguir ter acesso a esses dados? E, cara, isso é algo que eu bato muito aqui também, que é, você tem acesso a dados de usuário a partir do momento que o usuário deixa dados com você, tá? E aqui tem um pontinho diferente. Dados de geolocalização, país, estado e cidade, a gente consegue através de API. Beleza, tá? O cara não precisa digitar para mim qual que é a cidade que ele mora. Eu consigo através do IP do cara da API. Mas nome, sobrenome, telefone e e-mail, como é que eu vou adivinhar o e-mail do cara que está navegando no meu site se o cara não deixou para mim essa informação em algum formulário em algum momento? Cara, não tem como, é impossível, pelo menos até então. E isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Por isso que não existe, tá? Isso é uma parada que a galera fala.
Por exemplo, tu pega aí, vamos pegar um e-commerce, um view item lá, que é um evento super topo de funil, tá? Tem milhões de visitas o e-commerce por mês e tem um view item com 9.3 de nota. Cara, isso é praticamente impossível, tá? Não dá para falar impossível, porque as tecnologias mudam a todo tempo. Mas nesse momento, cara, imagina um tráfego frio aí, o cara não deixou nenhum dado para ti ainda, como é que tu vai entregar como é que tu vai entregar para o evento de conversão o dado do usuário se o cara não deixou para ti ainda, tá? Não faz o menor sentido. E por isso que a gente consegue raciocinar, por exemplo, por que os eventos de compra no e-commerce, por exemplo, ADD Shipping Info, Payment Info, a gente consegue dar notas de 9.3? Porque o cara já preencheu tudo, já deixou e-mail, já deixou zip code lá, já deixou CEP, já deixou cidade, estado, país, sobrenome, tudo. Então eu entrego tudo isso junto com as tags, junto com os disparos, e aí eu tenho a nota de 9.3, que é a maior nota que dá para conseguir, pelo menos hoje em dia, tá? Então, sem ter a captura dos dados do usuário, não tem como enviar dados de usuário, tá? Salvo dados de geolocalização. Então isso tem que ficar muito claro. Por isso que o formulário pré-checkout é um artifício aí, um recurso para a gente capturar dados de usuário e enviar para dentro do Begin Checkout uma conversão com, enfim, com uma nota bacana aí, beleza? Então, cara, esse foi o vídeo sobre algumas perguntas interessantes sobre traqueamento avançado. Se você tem perguntas, não deixa de deixar em qualquer um dos vídeos aqui. Eu vou fazer esse tipo de vídeo recorrente, de forma recorrente, tá? E quem sabe nos próximos aí a sua pergunta pode estar aqui no nosso vídeo, a gente bate um papo, sempre gosto de bater um papo e refletir um pouco mais sobre o assunto de forma geral. Se tu gostou desse vídeo, se te ajudou em algum ponto, não deixa de curtir o vídeo, te inscrever no canal, e esse vídeo pode ser também um vídeo para perguntas, cara. Então, deixa aqui, eu vou até fazer isso agora, eu não tinha pensado ainda, mas deixa a tua pergunta de traqueamento de forma geral, pode ser um textão, enfim, deixa a tua pergunta nos comentários deste vídeo, que no próximo vídeo, muito provavelmente na semana seguinte, a gente vai responder essas perguntas e algumas outras. Então, não deixa de acompanhar lá no Instagram também, e é isso, valeu!